Seja bem-vindo ao portal Boca no Trombone. Bom dia, deputado. Bom dia, Marco Silva. Bom dia a todos que acompanham o portal. Bom dia ao vereador Ricardo Zampieri. Olha, Marcos, você sempre procura justiça quando você vê um direito violado. E o Código de Defesa do Consumidor, a disposição prevista também no contrato com a AGEPAR, demonstra claramente que a Sanepar está em descumprimento com a legislação e, portanto, ferindo direitos da população. É muito grave o que vem acontecendo nos últimos dias, nas últimas semanas, na cidade de Ponta Grossa. Historicamente, existe uma reclamação dos consumidores, mas agora se agravou muito. E o que a gente percebe é que não existe falta de água. Nós temos aí chuvas acontecendo de maneira intensa nas últimas semanas. Acontece que a Sanepar está sem capacidade técnica de fazer o serviço pelo qual ela é contratada. As pessoas pagam por esse serviço. É importante lembrar que as pessoas não pagam pelo consumo de água. As pessoas pagam pelo serviço, a prestação de serviço no fornecimento de água. Então é muito triste o que está acontecendo. As pessoas estão sendo verdadeiramente humilhadas. As pessoas mais simples são as pessoas que mais sofrem, pois são as pessoas que têm menos condições de infraestrutura, não tem caixa d'água, muitas vezes não tem condições de comprar uma água para repor isso no supermercado, e isso vem agravando a situação do atendimento da Sanepar. É por isso que nós procuramos a justiça e ontem a doutora Luciana Vermont deferiu uma liminar, e nessa liminar ela traz alguns dispositivos. O mais importante deles, ela determina que a Sanepar priorize o abastecimento de água nos serviços essenciais e proíbe o corte. Então, ou ela obriga a ter o abastecimento de alguma outra forma. Então, hospitais, escolas, delegacias e outros dispositivos têm que ser garantido o abastecimento de água. Outra decisão importante da juíza é que ela determina a Sanepar que respeite o cronograma. Lá no contrato com a AGEPAR, que é a agência reguladora, diz que no mínimo 48 horas são necessários para se informar a população, ou seja, a população não pode ser pega de surpresa quando há uma previsão de racionamento, de distribuição dessa água. A juíza também determina que seja criado um meio de comunicação mais eficiente, ou seja, a população está reclamando muito de que não consegue entrar em contato com a Sanepar, de que fica numa fila de espera e que, portanto, é necessário ter um canal de comunicação mais eficiente com a Sanepar, direto com o consumidor. A juíza também determina que, através do site da empresa, tenha um dispositivo para que a população possa reclamar, possa demonstrar ali que está sendo prejudicada. Para cada ação dessa desrespeitada, a juíza prevê uma multa de até R$ 20.000. Portanto, todo consumidor, a partir da ação popular, pode também estar procurando a justiça aí, mostrando que está sendo desrespeitado o seu direito. A ação popular, ela é uma ação onde qualquer cidadão pode ingressar na mesma ação como participante ali, reclamando do serviço que não está sendo prestado como o da Sanepar. Então, nós estamos acompanhando, ainda é um pedido liminar. No mérito, nós temos outros pedidos. A Sanepar vai ter 48 horas a partir de ontem para prestar as informações que a Justiça está determinando, ou seja, a Justiça intimou já a Sanepar para prestar esclarecimentos em 48 horas. Bom, antes de passar para o vereador Ricardo fazer a pergunta dele, eu gostaria que justamente, deputado Aliel, o senhor pudesse falar diretamente para a nossa audiência, porque eu prometi que o senhor iria fazer isso hoje, porque a gente recebeu uma série, quando eu fiz a arte divulgando que a decisão liminar que o senhor tinha conseguido, várias pessoas entraram em contato falando assim, mas viu, eles não estão respeitando o cronograma, viu, mas eles falaram que ia faltar água ontem, mas já está faltando água hoje de novo. Então eu gostaria que o senhor pudesse falar diretamente com a comunidade, explicasse sobre essa ação popular um pouco mais e dissesse o que é que a comunidade pode fazer. Antes ainda, só quero mandar o recado, quero passar para o senhor o recado do Felipe Barreto, que diz assim, para cima deles, deputado. E agora eu queria que o senhor falasse diretamente, olhando para a nossa comunidade. Meta a boca no trombone, Eliel. Marcos, é um desrespeito que a Sanepar está fazendo. Ontem eu recebi uma mensagem de uma mulher dizendo assim, olha, eu estava fazendo um procedimento de saúde, chego em casa e eu não consigo tomar um banho,
e eu estou sem água desde a manhã e já era noite. Aquilo choca a gente, porque a pessoa paga por esse serviço. É um direito do consumidor e do cidadão. E a Sanepar, que está em Ponta Grossa há muitos anos, não fez os investimentos necessários. O que as pessoas podem fazer é registrar essa reclamação, ou seja, quando ela faz uma ligação para a Sanepar, ela pedir essa gravação da ligação, quando ela faz uma reclamação por escrita, ela documentar isso para que ela possa ingressar na justiça e a Sanepar ser punida. E essa pessoa ter o seu dano reparado também. Porque, além do dano material possível, pode ter dano moral contra essas pessoas. E se a Sanepar está em descumprimento com uma determinação judicial, fica mais fácil da Sanepar receber uma condenação e ter uma reparação por parte desse cidadão, que nesse caso é um consumidor. Eu procurei a justiça como cidadão, é uma ação popular. Não é como deputado. Como deputado, eu não tinha um mecanismo legal para questionar a Sanepar, já que é um serviço público municipal e também um contrato com uma empresa, nesse caso, estadual, que tem compromissos em relação ao governo do Estado. Então, o cidadão tem que documentar isso para que ele possa reclamar. Tem outros pedidos que nós fizemos na ação que não foi dado a liminar, mas que vai ser discutido lá no mérito, como, por exemplo, a suspensão da cobrança da conta de água de todas das famílias cadastradas no CadÚnico. Mas essa é uma discussão que vai ser discutida logo ali na frente, no mérito da ação. Ok. O vereador Ricardo Zampieri falou exatamente dessa comunicação com a Sanepar, que é uma comunicação truncada, que às vezes eles interrompem a comunicação. A palavra, vereador. Bom, quero primeiramente parabenizar publicamente aqui Marcos Silva, o deputado federal Elia Machado, porque é isso que a população espera do seu representante, né, para que ele possa ir atrás ali, quando nós temos um problema em toda a cidade, né, ir atrás e procurar resolver, mesmo diante das suas competências. Então, parabéns ao deputado que já atuou na justiça em ações semelhantes, ações populares, que é importante, né, porque o cidadão, ele espera uma resposta. Agora, deputado, em relação justamente ao meu questionamento, era dessa questão da sua ação, como o senhor mesmo comentou, dos próximos passos, por mais que seja uma ação popular, movida por um cidadão, há uma expectativa do cidadão em Ponta Grossa, não só na questão da cobrança, que é uma questão a ser analisada posteriormente, não em decisão liminar, mas também o cidadão, ele tem muita consciência, deputado, o senhor anda na rua tanto quanto nós, a gente acompanha muito a revolta da população, porque sabe que essas empresas, elas nunca são penalizadas, né? Elas fazem o que fazem na cidade e nada acontece contra elas. Então, o cidadão pode ter uma expectativa a respeito até de uma multa, como o senhor mesmo comentou em vídeos, né? A respeito dessa empresa, para que de fato ela seja punida, né? E que com isso mostre também uma ação exemplar, até para que isso não volte a acontecer na cidade, porque a gente sabe que os investimentos não estão sendo, né, proporcionalmente, né, estão aquém em relação às novas ligações que estão acontecendo, conforme os números apresentados da Câmara de Vereadores e outras situações, para que o cidadão saiba também que algo está sendo feito, né, e que a empresa, quando não cumpre o contrato, ela é punida conforme o contrato que existe atualmente aqui na cidade. Mais uma vez, bom dia. Bom dia novamente, vereador Ricardo. Olha, perfeita a tua colocação. Nós estamos usando os instrumentos que nós temos. O sofrimento hoje com a Sanepar não é pelo serviço de hoje, é pelo serviço de ontem, quando eles não investiram o necessário, acompanhando o crescimento da cidade e o respeito que a cidade merece. O investimento em infraestrutura é importantíssimo para a gente ter planejamento. O que nós esperamos agora é que a justiça entenda o quanto isso está trazendo prejuízo às pessoas e que tenha uma determinação exemplar, que a Sanepar seja multada e que essa multa seja revertida para o fundo municipal que foi criado, para redistribuição em relação a todos os consumidores e para que sirva como exemplo também. Na nossa ação popular, a expectativa agora é do cumprimento primeiro dessa liminar. Tem uma liminar, uma decisão da justiça, portanto, a Sanepar tem que cumprir, e que na discussão do mérito, eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos ter vitória na justiça, porque é flagrante o descumprimento legal. Não é só que nós achamos, eu acho, o vereador Ricardo acha, a população acha. Está lá no dispositivo legal, no direito do consumidor, está lá no dispositivo legal, no contrato com a Agepar, que a Sanepar flagrantemente está descumprindo a legislação. Portanto, ela deve ser punida, ela deve receber multa,
e nós esperamos que isso aconteça o mais rápido possível e que o serviço volte. O que a gente quer é que a Sanepar cumpra o cronograma, é que a Sanepar tenha respeito pelas pessoas. E é isso que nós estamos procurando com essa ação na Justiça. E agora, aqui nessa entrevista. Deputado Aliel Machado, eu sei que o senhor tem compromisso, eu vou liberar o senhor, quero agradecer ao Jair, quero agradecer ao Alisson, que me ajudaram a colocar o senhor na tela no dia de hoje, falar da nossa grande alegria de poder colocar o representante da nossa cidade, aquele que está de fato representando os Campos Gerais em Brasília, para conversar com a nossa comunidade aqui no BNT. Deputado, obrigado, para cima deles. Eu que agradeço, Marcos, parabenizo também o vereador Ricardo, que está sendo muito firme nessa questão da Sanepar também, fazendo o papel do vereador muito importante. Os vereadores que me procuraram também para discutir esse assunto, o vereador Fábio, o vereador Geraldo Stocco, o vereador Ede Pimentel, que é secretário, mas se preocupou muito com isso. O doutor Eric também está recebendo muitas reclamações, conversou com a gente sobre essa situação, o professor Careca, ou seja, a união dos líderes em relação a isso. O vereador Ricardo foi muito firme na Câmara, inclusive fazendo a cobrança importante em relação ali à dívida que a Sanepar tem com a população agora, em relação à cobrança da fatura. É um absurdo isso. Então, eu parabenizo todos. Obrigado, Marcos, por essa oportunidade. Conte sempre com a gente. Um grande abraço. Bom dia.